Alunos concentrados enquanto a professora de geografia explica a matéria. São nas aulas de ciências humanas que os estudantes aprendem questões históricas, geopolíticas e estimulam habilidades como o debate e o pensamento crítico. Elas são uma ferramenta fundamental para desenvolver habilidades muito importantes para o dia de hoje, não é? Por exemplo, pensamento crítico, análise de contexto, compreensão dos aspectos sociais, culturais, não é? Para que a pessoa, inclusive, seja um bom profissional em diversas áreas, não é? Um médico, se o médico não compreende o que está acontecendo na sociedade, como é que ele vai exercer adequadamente a sua profissão, por exemplo, num hospital público, não é? Um engenheiro que de repente vai assumir um cargo de gestão, como que ele vai assumir esse cargo de gestão de maneira completa, né, e tal, se ele não compreende, de repente, a política brasileira, a geopolítica internacional. Mas o ensino dessas disciplinas em sala de aula tem cada vez menos espaço. Em 5 anos, o currículo do ensino médio das escolas de São Paulo perdeu mais de 35% da carga horária para as aulas de ciências humanas. Para este ano, o governo cortou ainda mais 13 horas do que foi previsto para essa área do conhecimento. Para a gente entender melhor, em 2020 eram 720 horas de aulas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Em 2024 eram 480 e agora serão 466. O Murilo é professor de Geografia e coordenador da escola que mostramos. Por aqui, eles não são a favor da redução e procuraram amenizar esse corte. As humanidades, elas contribuem para que as pessoas tenham um pensamento mais totalizante e sistêmico sobre a sociedade em que vivem, tá? Quando você tira essas disciplinas, a tendência é que o pensamento, a visão de mundo fique muito especializada e muito tecnicista e, portanto, limitada para solucionar problemas, não é? Porque para solucionar problemas complexos, você tem que ter também uma análise sistêmica desses problemas. E como será que os alunos encaram essa situação? Conversamos com alguns deles que destacaram a importância das disciplinas, principalmente para os vestibulares. Eu enxergo de maneira muito negativa isso. Eu percebo que alguns vestibulares, como o Enem, eles até aumentaram o número de questões no primeiro dia relacionado à humanidade, justamente porque isso se torna um diferencial você saber essas matérias que algumas escolas até cortaram, por exemplo, filosofia. Então tive uma grande facilidade no primeiro dia de Enem, justamente porque a minha escola continuou com essa disciplina. No mundo que a gente está vivendo na atualidade, ter um conhecimento sobre geografia, história, é essencial para a formação da pessoa, do senso crítico dela. Humanas pode servir muito para a vida dos alunos no geral, por exemplo, filosofia, em alguma questão, ou interpretação de texto, que acho que é essencial para qualquer matéria, que inclusive eu acho que tem todas as matérias, inclusive matemática, tem interpretação de texto. A possível interferência na vivência em sociedade dos jovens também é uma preocupação dos educadores. Essa doutora em educação explica que a redução traz impactos tanto no lado acadêmico quanto do lado social. Quando a gente pensa em formação, né, a gente hoje entende que é importante ter uma formação integral. Então, cada conteúdo trabalhado na escola vai, além de discutir, trabalhar e ser transmitido o assunto em si, o conteúdo propriamente dito, né? Por trás desse conteúdo tem toda uma formação de pensamento, de identidades, de cultura, né? Que vão permeando, né? E essa ideia da educação integral. A redução também é analisada por parlamentares da Câmara Municipal. O vereador Carlos Abranches não considera que a medida vai ser positiva aos estudantes. O impacto disso na qualidade reflexiva das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é brutal. A longo prazo, é uma consequência progressiva de imbecilidade. Se eu tiro as matérias reflexivas, eu tiro a capacidade desse jovem de pensar sobre a sociedade em que ele vive, de tomar decisões sérias, de tomar decisões seguras, de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso é a liberdade. Quando eu sei o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo fazer. Isso vem com matérias sérias, reflexivas. O vereador destaca ainda que cabe ao legislativo tentar elaborar leis que valorizem o ensino das ciências humanas. Estamos de olho nisso. Sou radicalmente contra esse tipo de abandono. Isso mexe com a qualidade do ensino. E o objetivo é exatamente fazer o contrário,
que é ampliar a possibilidade das pessoas aprenderem a pensar para serem pessoas íntegras, pessoas integrais e que sabem discernir das coisas. O poder público pode muito bem, através de um projeto de lei que eu posso criar, promover encontros nas escolas, trazer os pais para conversar, trazer psicopedagogos, trazer filósofos, sociólogos para conversar.